Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando à sua casa com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você que está no campo, na cidade, na chácara, na praia, a você que está nos acompanhando pela internet, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é o melhor programa de cultura dentro da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, jurídico e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui na cidade de toda a região, também o meu muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com ela com o melhor da nossa cultura regional, estadual, também nacional. Estamos todos os sábados, a partir das 19 horas, com o programa dentro da grade da TCM e também da TV Câmara Mossoró, que é o Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa também, como eu já citei, é retransmitido pela TCM Telecom. Para esse programa, o nosso convidado é o presidente da Academia Mossoroense de Literatura e Cordel, Glauter Alencar do Couto. Só para falar um pouco do seu presidente, Glauter é professor, radialista, é técnico em saneamento, agente comunitário de saúde, psicólogo. Glauter é graduado em educação, na educação contemporânea, pelo IFRN, aqui do campus dessa cidade, Mossoró. Glauter é natural de Mossoró e filho de José Domício do Couto Filho e Luísa Vieira Alencar Couto, também conhecida ali no seu bairro como Isa Alencar. Glauter é o idealizador, assim como presidente da Academia Mossoroense de Literatura e Cordel. E essa academia ela tem realizado diversos projetos na cidade, como biblioteca, viola e repentes, assim como também tem participado dos grandes movimentos culturais, como do ICOP, como do Froclon, certo? Como da Sociedade do Cangaço, como do Poema, que poemas são poetas pensadores de Mossoró, assim como da ASCRIM, a Academia Mossoroense de Literatura e Cordel, participa diretamente de projetos com a ASCRIM, Associação de Escritores Mossoroenses. E aí, pessoal, hoje a gente vai dar uma sequência maior ao nosso programa. O presidente Glauter Alencar do Couto, que está conosco, seja bem-vindo. Nosso programa será transmitido pela TV Câmara, retransmitido, como eu já falei anteriormente, pela TCM Telecom. Bom, gente, na nossa primeira participação de hoje, nós temos o Grupo Encanto. O Grupo Encanto, com o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, tem a letra e composição de Tony, arranjos de Gideão Lima, nas vozes de Dr. Elma Menezes, Dr. Paulo Fernandes no soprano, barítono Dani Melo, contralto Marcos Lima no tenor. Ouçamos o Grupo Encanto. Ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afina iguais. Igreja, academia,
nas ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, o pessoal, nossa instituição esteve ali presente no lançamento do livro de Padre Sátero, com uma grande quantidade de pessoas, né? E aí eu quero parabenizar a quem foi participar, a quem esteve lá nesse lançamento, que ficou para a história de Mossoró e conta detalhes, fragmentos da vida de Padre Sátero, esse livro. Para isso, nós temos um pequeno vídeo de Padre Sátero, chamado Fragmentos de uma Vida, pedaços de uma vida que ele foi juntando e construiu uma história. Ouçamos Padre Sátero em Fragmentos de uma Vida. Eu primo pela sinceridade, respeito, amizade, a liberdade do outro. Isso é uma coisa independente de religião, independente da nossa moral cristã. Eu respeito bastante a liberdade do outro. Eu tenho o meu direito de pensar sobre você, mas eu não tenho o direito de exigir que você pense como eu penso, ou exigir mudar o seu pensamento porque eu penso assim. Eu me chamo Sátero Cavalcante Dantas, frisando Cavalcante com I, que é uma diferença entre os Cavalcante com E e Cavalcante com I. E nasci no dia 22 de janeiro de 1930. Meus pais, João Fernando Dantas, era de Pombal, filho de Pombal, e Erundina Cavalcante Dantas, de Porto de Pedras, que hoje pertence ao município de Jardim Santana, mas pertencia na época ao município de Pau dos Ferros. Nós somos 5, 2 homens e 3 mulheres, sendo os 3 mais velhos, Maria de Socorro Dantas, que hoje é viúva, mora em Natal, e o ministro José Fernandes Dantas, que mora em Brasília,
aposentado. E o terceiro sou eu. Aí depois vieram, já em Pau Serra, a gente morando em Pau Serra, mais duas irmãs. Uma casou-se, a outra ficou como nós dizemos, esperando a sorte. Erundina Nunes e Francisca Ferreira Nunes. Papai, quando ia para o cartório, ele não levava as coisas escritas, trocava tudo. Eu sou Sátiro Cavalcante Dantas. Meu irmão é José Fernandes. Ele botava o sobrenome que vinha na hora, porque, de qualquer maneira, fazia parte da família. A parte de minha mãe, que é mais conhecida na região do Oeste, o velho Sátiro Ferreira Nunes, era aqueles coronéis antigos, possuidores de terras, né? Várias fazendas. A família Ferreira Nunes é uma família que ainda tem uma certa importância, principalmente naquela região de Luiz Gomes, Pau Serra e São Miguel, por causa da política dos Nunes, dos Ferreira Nunes. Israel Ferreira, meu tio, irmão de mamãe, foi deputado estadual 8 vezes. Licurgo Ferreira Nunes, meu tio também, irmão de mamãe, foi prefeito de Pau Serra e foi desembargador. Nossa família tem uma tendência para o direito, quase que não há muitos médicos, mas hoje na nossa família Ferreira Nunes há mais de 175 formados em direito. Então, foi assim, uma espécie de uma vocação, talvez influenciado pelos dois tios. A lembrança principal é de Pau Serra, porque quando papai morreu e eu estava me preparando para vir para o seminário, para comprar as coisas, eu dei um ano de botador de água. Então fiz boas amizades com meus colegas botadores de água e a gente ia pegar a água lá no açude de Pau Serra, né? É uma lembrança muito grande. E a matriz de Pau Serra, e aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição com 5 anjinhos nos pés, que hoje é raro você encontrar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição com 5 anjinhos. Interessante na minha vida sacerdotal, na minha vocação, quem queria ser padre era meu irmão, Zé Dantas. E eu fazia às vezes de sacristão, ele inventava de celebrar a missa com os primos e as primas, e a hora da comunhão, a hóstia era uma pitomba. Aí eu chegava, avançava no baldezinho de pitomba, tirava 3, 4, saía correndo. Ele gritava: mamãe, netinho está anarquizando a missa. Com a morte do papai morreu com 42 anos, morreu muito cedo. Eu tinha na época então 11 anos e a mais velha tinha 14. Com a morte do papai, não sei precisamente o fato, aí nunca consegui assim localizar o dia, mas um belo dia eu disse: eu quero ir para o seminário. Zé Dantas já tinha desistido do seminário, já estava estudando aqui em Mossoró, na União Cacheral, e eu disse: eu quero ir para o seminário. Ora, foi um rebu, ninguém acreditou. Você quer ir lá ir para o seminário? Só mamãe e o pai de caminho acreditaram e jogaram na minha vocação. A minha professora do 4º ano primário, Dona Sotera, aliás, uma grande professora, o grupo de Pau Serra teve grandes professores, ela disse: eu sei, esse menino inteligente, ele quer ir para o seminário para se preparar para ser doutor. Ele não quer ser padre, não. Esse não dá para padre, não. E a missa, porque mamãe levava a gente e Zé Dantas era coroinha, e eu comecei também a ser coroinha. Ainda fui coroinha 2 anos. Mas esses coroinha relapso não era dos principais, não, né? É tanto que um belo dia eu fui ajudar a missa de Padre Caminha, era em latim. E eu não tinha decorado ainda aquelas frases latinas. Quando começou a missa, em nome de Pátria, Sete Filhos, introí ad altare Dei, eu fazia... Ele olhou para mim e disse: o que você está dizendo, netinho? Eu tive tanta vergonha que na mesma tarde decorei as partes latinas para poder ajudar a missa de Padre Caminha. 9 de fevereiro de 1943, eu peguei o trem de boca aberta, vendo aqueles vagões. Chegamos aqui em Mossoró às 10h30 e às 11 horas me colocaram no seminário, isso em 43.
saio do trem direto. Um chapeado, a gente chama chapeado. Pessoal, um chapeado com a mala na cabeça. Um primo meu, que já morava em Mossoró, com Zé Dantas, nessa época. Eu chego no seminário na hora do almoço. Na hora do almoço. Me apresentaram, eu meio acompanhado, muito bem recebido. Só conhecia uma pessoa, Valdés, que era de Pau Serra. Em geral, a entrada no seminário era com 11, 12, mas eu não queria ser padre, como eu já o disse, né? Eu cheguei com 14 anos, completo, já maduro. Em Pau do Serra eu já dava umas paqueradas de longe, mas de longe, Ave Maria. Naquele tempo, no grupo escolar, a gente não podia nem se aproximar, né? Mas a gente tinha uma espiadela de vez. Mas, como eu disse, com a graça de Deus, o Espírito Santo, o que foi, como não foi, foi papai, que já estava no céu. A vocação foi assim, quase por assim dizer, de repente, não houve uma preparação. Mas me apliquei, me introduzi muito bem na minha turma, que éramos 17. Aí estudei o sinal menor aqui em Mossoró, fiz outra parte em Fortaleza, outra parte, cada história dessa tem uma razão de ser, em Olinda e Recife, fiz filosofia em São Leopoldo do Rio Grande do Sul e teologia em Roma, na Gregoriana. O bispo, ele chegou à conclusão, com o reitor do seminário, porque para dar a aula no seminário, na quarta série eram bem 8 disciplinas, quantos professores para 4 alunos? Então mandar para Fortaleza era até mais barato e para nós, de uma certa maneira, melhor porque o ambiente mais é tanto, quando eu cheguei em Fortaleza, a nossa turma já era 40, né? E quando para Olinda foi o mesmo jeito. Quando ele mandou os primeiros seminaristas para fazer filosofia, disse: Sato, você ficar sozinho em Fortaleza, vá para Olinda fazer o 6º ano, porque o ginásio eram 6 anos no seminário. Eu disse: bicho, eu estou tão bem aqui em Fortaleza, já há 2 anos, era bibliotecário, olha, isso que eu gostava, passava a tarde na biblioteca. Não, mas para ficar tudo junto, não há problema. Aí eu fui para Olinda. Quando terminei o 6º ano ginasial, eram 6 anos ginasiais. Em Olinda ele disse: você agora vai para o Rio Grande do Sul. Vai fazer filosofia em São Leopoldo, cidade central do Brasil. Em Roma fiz toda a teologia, 5 anos. E me ordenei 1 ano antes mesmo de terminar a teologia, mas com a obrigação de terminar a teologia, porque era o centenário de Nossa Senhora da Conceição, 1954. Outra data que ficou na minha cabeça, 28 de novembro de 1955, cheguei em Mossoró. No outro dia, fui nomeado secretário do Colégio Diocesano de Santa Luzia, que era o Colégio Velho, onde é hoje o Banco do Brasil, um prédio lindo que tem por aí. Infelizmente, a Diocese teve necessidade de vender o prédio velho, porque já tinha esse novo que foi inaugurado em 56. No ano de 56, eu ia todo fim de semana para Areia Branca, para trabalhar com o Conde Ismar, que era o vigário de Areia Branca, Ismar Fernandes, aliás, é de São Miguel. E o meu trabalho era justamente a ação católica. Eu passava o fim de semana em Areia Branca para trabalhar com a JOC. O que era o JOC? A Juventude Operária Católica, os sindicatos, aqueles movimentos. Areia Branca era assim, nessa época, muitas ideias comunistas, muitos sindicatos marxistas. Então, o meu primeiro trabalho foi, passei 1 ano trabalhando em Areia Branca. Com a criação do novo colégio, que foi inaugurado no dia 9 de junho de 56, o bispo disse: você agora não vai mais para Areia Branca. E assumi, então, a capelania de São Vicente. Aí, São Vicente, se a capela tem 90 anos, eu tenho uns 50 anos de capelão de São Vicente. E o mosteiro, etc., é outra história. A UERN, quando o Dr. João Batista Cascudo, líder, vamos dizer, o líder criador da UERN, que ele quis entregar o começo da universidade à diocese. A diocese disse que não tinha condições, mas os padres podiam colaborar.
E eu sempre tive uma ideia de fundar uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era o curso que preparava os professores, Filosofia, Ciências e Letras. Aí, um belo dia, eu disse: João Batista, eu estou com essa ideia de fundar, anexada à prefeitura, já que a diocese não assumiu, não teve condições, a faculdade de Filosofia para preparar nossos professores. Ele disse: uma boa ideia, vamos levar para a reunião da FUNCITEC. FUNCITEC era a fundação mantenedora do curso de Economia na época, só tinha o curso de Economia. Mas eu aceito sua ideia com a seguinte condição: você, isso estava no mês de janeiro, você assume uma cadeira de Sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas. Em 68 surge a ideia, aí o grupo já estava maior, liderado por João Batista, aí fomos para a fundação da Universidade de Mossoró em 68, em 68. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Bom, gente, como eu avisei a vocês aqui no nosso início, na sua primeira participação e atuação dentro do programa Memória Acadêmica Trajetória, eu quero que vocês não esqueçam, a nossa academia tem sede, a Academia Jurídica tem uma sede lá no Abolição. Lindo, linda arquitetura, belos quadros. É bom que você pegue a tua escola, vá fazer uma visita e conhecer os escritores moçoroenses. Mas hoje, em especial, nós temos hoje uma programação que vai acontecer aqui na nossa região, principalmente na cidade de Mossoró, que esse seminário está sendo dirigido, organizado, exatamente pela Academia Moçoroense de Literatura e Cordel. A Academia Moçoroense de Literatura e Cordel tem sob a sua tutela, sob a sua direção, o nosso querido amigo, que hoje também é psicólogo, Glauter Alencar do Couto. Glauter, seja bem-vindo ao nosso programa. Pois não, Ricardo. Para nós é uma satisfação estarmos de volta aqui nesse belíssimo programa que agrega valores e também, por que não dizer, agrega também projetos, né? Projetos esses que podem fortalecer cada vez mais a cultura moçoroense, por que não dizer além fronteiras culturais. É verdade, Glauter. Você diz uma grande verdade aí. Eu encontro às vezes as pessoas, e algumas não são da nossa região aqui. Sim. Mas, porém, tem TCM, e aí acompanha nas cidades circunvizinhas. Eu não ando muito, mas às vezes quando eu vou no supermercado é necessário ir. Eu passo com o Gigriano lá no supermercado, minha esposa é Gigriano, e a gente passa lá e encontra pessoas que dizem: eu assisto, eu sou de local tal, mas assisto para mim, eu gosto da sua conversa com aquele pessoal. Antigamente o velho hoje na eternidade, Milton Marx, ele dizia assim: Ricardo, Alfredo, eu gosto de dois aspectos seus. Ele dizia, foi professor da universidade, Milton, foi reitor também. Milton dizia assim, eu gosto quando você sobe para a tribuna para discursar,
porque é um Ricardo diferente. Ele tem um Ricardo diferente, como mesmo, diferente. Você sobe, essa aqui, tribuno antigo. É bonito você discussão. E outro, eu gosto de suas conversas. Eu só me lembrei dele quando a pessoa diz, eu gosto das suas conversas. Porque todas as conversas assim, tem começo, meio e fim. Eu digo, isso é uma conversa boa que chama atenção. Na rádio você fazia isso naturalmente. Você conversava com o povo como se a pessoa estivesse olhando. Eu lembro sempre que ele dizia essas coisas. Dizia, né? Meu irmão e amigo meu, que Deus o recebeu na eternidade. Walter, mas nós estamos aqui por um motivo simples, fácil, para o nosso povo que está em casa entender. É que a Academia Mossoró de Literatura de Cordel, ela está promovendo um seminário na cidade de Mossoró. Antes do seminário, Walter, eu queria que você falasse um pouco sobre essa academia. Essa academia que é forte, que vai às instituições. Ela está ligada lá, porque eu já encontrei nas instituições. Já encontrei ela nas escolas, porque eu sou educador. Muito bem. Eu faço outras coisas, acessoriamente, né? Mas eu sou educador. Acessoriamente faço várias outras coisas. Educador, porque eu tenho paixão e acredito. Por isso que tenho paixão. Que o que muda a sociedade é educação. Senhores, senhoras, que estão assentados momentaneamente nos cargos públicos, marquem sua vida e sua história trabalhando na educação de um povo. Você que aí está sentado num cargo público, vereador, prefeito, deputado estadual, governador do estado, deputado estadual, deputado federal, dessa região, marque sua história com educação. Dê educação ao povo. Honre os professores. No mundo todo, professor é honrado. No mundo todo. Verdade. Países como os Estados Unidos, existe pena para quem agrava um professor de modo a machucá-lo. Nós precisamos fazer uma revolução cultural. Você é um homem estudado, um homem que já fez diversos cursos, assim como eu, sabe disso. Você sabe onde é que começa a mudança, senhores e senhoras que estão sentados nos cargos dessa cidade, desse estado, desse país? A mudança começa lá na base social, que é a educação. 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 Se você não der educação a essas crianças hoje, teremos dificuldades no futuro. Vamos dar educação, vamos dar merenda de qualidade, vamos apoiá-los, vamos convidar as famílias para apoiar, vamos fazer um grande movimento social em torno da educação. Começa pequenininho e termina grande. Ah, está falando de Mossoró, cidade do fim do mundo, mas é daqui que pode começar. Mossoró é pioneira. Mossoró é pioneira em mudanças sociais. Convoco a vocês para conosco mudar de fato e de verdade a educação a partir de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte. E não vivermos com essas teorias malucas de mudança educacional que não chega em nada. E eu tenho mais de 20 anos de educação. Já passei pelos grandes cursinhos do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e até na minha cidade, lá para a banda do Pernambuco, e já dei palestras, cursinhos e aulões, que eu sou professor. Eu sou educador. Também. Entendeu? Então, convoco a todos vocês para a gente ter uma mudança cultural de fato, de verdade, educacional. E não só de minha conversa. Mas, Walter, eu agradeço a você que está em casa, que abriu a porta e escuta um educador falar. Walter Alencar do Couto, a gente veio aqui exatamente falar do seminário hoje. Fale um pouquinho inicialmente da sua academia, eu digo sua porque você é o presidente temporário. Academia que tem diversos projetos. Fale um pouquinho inicial sobre a Academia Mossorense de Literatura de Cordel. Muito bem, Ricardo. A Academia Mossorense de Literatura de Cordel, ela nasceu na própria Estação das Artes, dia 15 de outubro, dia do professor, que o poeta é um professor também, autônomo, e em 2013, com 34 membros, né? E a gente teve essa ideia de tentar agregar, incluir, não é,
cada vez mais os poetas com seus talentos, formando sim um corpo. Esse corpo para também poder proporcionar o nascimento, quem sabe aí, de novos talentos quando a gente se aproxima e divulga. O trabalho feito em conjunto é melhor do que individual, eu entendo assim. Então a gente agregou todo mundo, incluiu todo mundo, para que a gente depois pudesse colocar os pratos na mesa, né, popularmente falando. Mas nós estamos já há 9 anos à frente dessa instituição e procurando também difundir cada vez mais nas escolas, que são nossas parceiras, seja elas públicas ou privadas, e nós estamos desenvolvendo esse trabalho na tentativa, como eu disse a você, de transformar. Como você falou no início, educar é tudo, né? Para que se possa transformar o cidadão, a cidadã, e ela possa também, ou ele possa também conhecer cada vez mais dias melhores, e faz necessário. Eu entendo que a cultura é um braço da educação, e aí se faz necessário. Estou há 9 anos, acredito que no final deste ano nós vamos realizar uma assembleia e provavelmente sairá um novo nome, né? Eu não vou me dispersar, porque eu idealizei a academia, sou também um dos sócios fundadores, com 34, hoje nós somos 42, né? E a gente tem a honra de estar presente nesses movimentos, que para mim foi fascinante. É como uma filha que nasce, não é? E que a gente tem que acompanhar. E aí aquelas outras pessoas que fazem parte, os poetas, contadores de histórias, repentistas, né? O próprio Antônio Francisco, Raimundo Lira, o próprio Nilson Silva, que canta as canções de Eliseu Ventania, né? Nós temos muitas estrelas que brilham toda hora e todo instante na Academia Mossorense de Literatura de Cordel, o que para mim é gratificante e ainda está à frente dessa turma toda de grandes talentos. Talvez a minha não seja a que brilhe mais ou que brilhe menos, mas é que faz parte também para gerar essa oportunidade, vamos dizer assim, de brilho, de vontade popular, que é a cultura nossa, é a nossa cultura, que o cordel é patrimônio histórico, cultural e imaterial brasileiro, juntamente com o repente. Verdade. E a grande liderança é essa, né? Nós temos se apercebido, eu que já dei algumas palestras sobre liderança em alguns lugares, nós temos se apercebido que a pessoa não sabe o que é liderança. Liderança é isso. Sim. É exatamente o que você está fazendo. É você fazer com que a pessoa cresça, é importante, se desenvolva, é importante, e que possa seguir uma trajetória. E que você não seja sempre a estrela brilhante, verdade, mas você possa ser o caminho que indique. Exatamente. Isso é liderança. Exatamente. A academia ela tem alguns projetos interessantes demais e inteligentes. Obrigado. Às vezes os projetos podem ser interessantes, mas não são inteligentes. Obrigado. E às vezes pode ser inteligente e não pode ser interessante. Acontece porque eu sou um homem voltado para as ciências, todas as ciências. Eu tenho uma grande paixão, principalmente, e quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado, por isso tem uma página sobre isso, uma página sobre direito e outra sobre a teologia, que é uma grande paixão que eu tenho pessoal. Sim. Pessoal intransferível. Intransferível, pessoal. Mas como você também é um homem voltado para as ciências, me fale um pouquinho, Walter, sobre essa criação da Cordioteca. Cordelteca na Biblioteca é um projeto nosso, idealizado por mim, que eu joguei na Assembleia, no plenário, foi aprovado. É uma parte da valorização aos poetas patronos e aos ocupantes. Então a escola ou a instituição, seja ela pública ou privada, ela adota essa Cordelteca, esse projeto, e um padrinho passa a ser um patrono ou um ocupante, um poeta da nossa academia. Certo. Né? E aí a escola cria aquele vínculo entre a escola, a academia, corpo discente, docente, a instituição de uma forma geral e até mesmo a comunidade, porque envolve a família também. Entendi. Né? Então vocês da Academia Mossorense de Literatura de Cordel tiveram a bela ideia e inteligente, interessante e inteligente, de instalar nas instituições, como escolas municipais também, a Cordioteca. Isso. Vocês já instalaram em quais escolas aqui, moçada? Você tem uma lembrança? Nós temos 40, mas nós recentemente entregamos na Escola Manuel Assis. Você pai, você mãe que nos escuta agora,
foi de grandioso valor. Nós entregamos no nome do saudoso e inesquecível poeta José Alves de Andrade. E aí, ele que teve os filhos todinho morando próximo à Escola Manuel Assis e estudando nessa escola. Então, houve todo esse fator multiplicador de vínculos, né? A família também na escola, a escola na família, a academia na escola, a escola com a academia e com a família, quer dizer, formou aquele tripé. Então é necessário, é necessário. Aí nós temos outras nas escolas privadas, como Mater Christi, vamos entregar uma na Escola Felipe Camarão, nós já temos uma entregue na UERN, na universidade, lá na Biblioteca Central, e nós vamos, popularmente falando, vou colocar uma linguagem da área militar. Nós vamos minando. Entendi. Né? Nós vamos colocando, fazendo com que o professor não diga essa palavra. Nós não temos o material, você tem o material. Você tem um material físico, você tem um material humano para trabalhar. E também na tentativa de descobrir, Ricardo, quem sabe aí, novos talentos. Porque nós vamos passar. E a academia vai continuar, é assim eu penso. E novas pessoas irão dar continuidade. É o que fez Luiz Campos, é o que fez Eliseu Ventania, é o que fez Onésimo Maia, é o que fez João Liberalino, é o que fez Manuel Calixto, que é filho de Mossoró, nasceu aqui e às vezes é esquecido, mas foi um grande cantador de repente, improvisador. Dizem até que aquela música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, né? Dizem que foi de um repente, numa apresentação de Manuel Calixto, né? E Raul cantou muito canções como Os Números. Você ouvir números de Raul, você observa que é uma melodia em cordel, toda em cordel. Ele vai falando dos números, né? Do 1, se eu não me engano, até o número 15. Todas elas são assim, eu já tinha notado. Pronto, então é uma forma assim que a Cordelteca vem para tentar incluir, agregar, aproximar família, escola e academia. Cultura e educação andando junto, ao lado, ladeando a família, que é muito importante. É uma oportunidade que o jovem tem, segundo a psicologia, aquele insight, daquela descoberta de dizer, existe esse caminho, eu tenho vocação, entendeu? Às vezes aquele diamante ele é bruto e precisa ser só um pouquinho lapidado para ou para cantar, ou para recitar, ou para desenhar. Eu torno a dizer a mesma coisa. Se dedicar à educação desses meninos, Verdade. a gente muda o sistema social que vive. É verdade. É? Verdade. Educação, senhores pais que estão nos ouvindo, é uma solução social. Leve seu filho à escola, acompanhe, esteja com ele cada dia, antes que ele procure caminhos adversos à sociedade. Tá bom? Tiger Alter, trazendo uma cordeoteca, juntamente com a Academia Emoções Literatura de Cordel, e lançando nas escolas estaduais, municipais, e a própria universidade já tem a sua cordeoteca. Eu quero parabenizar aqui de público a Academia Emoções Literatura de Cordel por uma ideia extraordinária. Fazer com que os nossos meninos e meninas, lá no Fundamental, Sim. aprendam o valor da poesia cordelista e aprendam o que o nosso sistema cultural pode nos ajudar. É sempre através da cultura que o homem é capaz de fugir dos 3 aspectos que destroem uma sociedade. O primeiro aspecto é a violência. A violência que tem tomado de conta. A violência é um aspecto da ignorância e do desconhecimento. O segundo aspecto é o abandono. Um homem preparado, uma mulher preparada, ele não abandona papai e mamãe quando tiver idoso, porque ele tem um preparo cultural. E o terceiro aspecto é futuro. Sim. Ele se prepara para ter um futuro que faça dele encaixe social e ele possa produzir pessoas capazes também de vencer as batalhas do dia a dia. Você que está em casa nos ouvindo, é simples o caminhar. Acompanhe seu filho,
ajude ele. Quero também agradecer a você que abriu a porta de sua casa e vem me recebendo, conversando, mantendo esse vínculo de compromisso e de amizade. Tenho lido seus e-mails, eu tenho lido nos atos a participação de vocês. Quero agradecer, assim como na rádio FM 105, que vocês têm ligado, participado e dito que assiste, tá bom? Vamos tomar um pouquinho de água. É 1 minuto, a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetórias, que é transmitido, gravado na TV Câmara, passa no canal da TV e retransmitido na TCM Telecom. Nosso convidado de hoje é o presidente da Academia Moçambique de Literatura e Cordel, Grauter Alencar do Couto. Falamos há pouco instante aqui, Grauter, conversei com você um pouco e a gente falou sobre a Cordeoteca, Sim. Né? Que é um extraordinário projeto nas escolas. Também eu sei que essa academia tem um projeto chamado Violas e Repentes. Comente para a gente como é feito esse projeto realizado em Mossoró. Pronto, o Violas e Repentes é sempre nos sábados letivos das escolas parceiras, instituições, não é? E a gente aproveita essa oportunidade e gera uma oficina de cordel, de xilogravura, não é? Até mesmo na tentativa de descobrir, né, o aluno que está apto para cantar, para escrever, para desenhar. Então a ideia dessa Violas e Repentes, desse projeto da Academia Mossorense de Literatura e Cordel é essa. Além de valorizar a arte e a cultura nossa da terra, que é o repente, a viola, a canção, a melodia. Porque, Ricardo, cordel, você tem a métrica, a rima, a oração, a melodia e a canção. Então esses 5 fecham um contexto, vamos dizer assim, firmado entre essa parceria entre cordel e repente. Então, violas e repentes. Aí você pega a versificação e a melodia transformada em canção, juntando tudo isso para dar mais consistência e a oportunidade daqueles que não conhecem, conhecer mais essa criativa, vamos dizer assim, a arte que nós temos, que é o repente. Que o repentista, ele é um poeta completo. Talvez seja o poeta mais completo do que o cordelista, do que quem escreve. Não desmerecendo os que só escrevem, mas quando você chega com um mote, para que eles possam cantar, né, um galope à beira-mar, um quadrão rebatido, independente das modalidades, você vê que é uma coisa fantástica. Eles apresentam aquilo com uma facilidade enorme. E a gente traz para o aluno, para a escola parceira, nesse momento de sábado letivo, além das oficinas, a participação das violas e do repente. Muito bem. Grauter, nós temos professores que têm muito interesse nessa área, eu conheço alguns, supervisores e diretores. Qual é o meio de comunicação, como pode encontrar, onde é que a pessoa pode ir, para agendar com vocês,
por exemplo, uma escola X, ele quer levar lá esses violas e repentes. Então, onde é que ele vai, com quem ele fala, para ele agendar com vocês um dia? Pronto. Nós estamos mensalmente, uma vez por mês, na estação, que é a nossa sede, a gente reúne. Mas pode entrar em contato comigo mesmo, né, com o seu presidente da academia, através do 87954102. É um zap. É 84, Rio Grande do Norte. É, 84. E entra em contato e a gente faz a visita a essa escola. Por favor, repita só o número, 84... 87954102. Senhores supervisores, diretores, professores, meus amigos, tá aí, ó, a vontade para vocês usarem nas escolas, porque normalmente eles vão gratuitamente. Vão participar ali, né? Você prepara aquele cafezinho da manhã, diretor, convida a Academia Emoções de Literatura de Cordel, que está com seminário às portas. Você convida lá, ele leva os repentistas daqui e faz um dia diferente, educacional, com os alunos, né? Então nós já falamos aqui de 2 projetos, que é a Cordioteca, na biblioteca, que já foi instalado na biblioteca em diversas instituições. Sim. Nós acabamos de falar da Violas e Repentes, né? Que também tem sido levada às escolas, sim, com muita participação dos alunos. Os alunos gostam muito. Agora, Walter, tem um terceiro projeto que vocês executam que é interessante, que é a caravana, né? Vocês têm uma caravana que você leva às escolas, que é a caravana cultural. Pronto, a caravana cultural, nós nos reunimos, né, e que teve que parar no período pandêmico. Nós estamos retomando, né, mas nós fazemos as apresentações da Academia Mossorense de Literatura de Cordel nas praças públicas, nos logradouros, né, que é a nossa vontade de mostrar a arte, a cultura nossa, a nossa cultura popular para as pessoas, para a comunidade, de uma forma geral, seja ela da zona rural ou seja ela da zona urbana. Essa é a ideia central, não é? A gente tem um apoio, não é, do comércio, que às vezes abraça a causa e participa. Não é? A gente tem um apoio dos interessados em valorizar a cultura popular. Em gestões passadas, nós tivemos o apoio da própria Secretaria de Cultura. Não é? Esse ano, estamos aguardando aí a passagem do Mossoró Cidade Junina, porque eu entendo, Ricardo, que estação não é só junino, não. Entendi. Entendeu? Foi isso que eu disse ao prefeito. Prefeito, a estação não é só junina, ela é primavera, outono, verão, Natal, ela é o ano todinho, metaforicamente falando. Do mesmo jeito, são os projetos culturais da nossa cidade. A gente tem que vivenciar o ano todo. Não é só São João, não. Tem que vivenciar o ano todo. Então a academia tem esses projetos e dá continuidade na medida do possível, porque a gente não pode também dar passos muito longos e a gente, de repente, perder o ritmo, o fio da meada, como popularmente a gente fala, né? Mas a gente se aproxima da AMOL, da ASCRIM, da ACEJUS, da AMARP, da CONFOC, Comissão de Folclore, do ICOP, da Sociedade Brasileira do Cangaço, né? E a gente quer todo mundo junto para tentar transformar, através da cultura, junto com a educação, dias melhores para essa juventude que está aí. Que coisa boa. Muito bem. Pessoal, aqui ele falando aqui, o Walter Alencar falando do Couto, ele falando aqui, eu me lembrando dos maiores mitos que a gente tem no nosso meio cultural hoje, com a idade muito avançada. Eu quero mandar meu forte abraço a ele, presidente da AMOL, Academia Mossorense de Letras, que foi a puxadora, foi a pujante aqui de Mossoró e da região do Rio Grande do Norte, a abrir academias, ajudar, incentivar. Ao seu presidente, meus parabéns. Nessa idade, ainda lutando pela cultura do nosso país. Parabéns, presidente. Forte abraço. Helder Eronildes da Silva. Muito bem. Gente, vamos agora ouvirmos uma linda poesia com Wanda Jacinto.
Olá, o nosso Poetizando o Dia de hoje é em homenagem a Caliane Amorim. E ela dizia assim: deixa tua pena sobre o rascunho em branco, e canta, e dança, e brinca enquanto a canção se faz ouvir. Cada conta de tua pena, translúcida, pequena, no assoalho vai cair, e palavra alguma a queda amparará. Mas o gesto, o gesto é o pássaro fiel que ao peito amigo de quem cantou e dançou e brincou contigo, sempre retornará. Poema Vida, de Caliane Amorim. Após ouvir essa linda poesia com Wanda Jacinto, estamos retornando aqui a nossa conversa com Glauter Alencar do Couto, que é presidente da Academia Mossoroense de Literatura e Cordel. Aliás, essa academia tem um grande destaque social, um trabalho que eu chamo de formiguinha, né? Nas escolas, já foi na nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o UERN, já esteve lá, está sempre nas escolas estaduais e municipais, nas instituições, participando dos movimentos sociais e fazendo um trabalho intenso, cultural e silencioso. Glauter, me diga uma coisa em relação, porque a gente já falou muito Sim. da sua academia, que é a academia de vocês, presidente, e me diga como surgiu a ideia desse seminário da resistência. Bom, vocês estão patrocinando agora. O dia 14 de março é o dia da poesia. E aí nós tivemos um encontro com o secretário de Cultura, né? E eu já ia pensando num cronograma para mostrá-lo a necessidade de Mossoró não ser só esse frisson, Ricardo, de festas, que é muito bonito, esse rendezvous e tal, aquela coisa toda, pingo da meio-dia e tal, mas Mossoró também precisa conhecer a nossa história. Não pode deixar passar, né, a resistência em si. Nós somos um povo aguerrido, um povo resistente. Então, houve aquele problema, aquela truculência, né, dos ataques, Sim. E aí parou mais um pouco e a gente deu continuidade. Não recebendo o retorno da prefeitura, do secretário, nós entendemos e raciocinamos que tínhamos que fazer. Dar o primeiro passo, juntar, agregar as academias. Fui conversar com o Filemon Rodrigues, né, que é um nome também da nossa cidade, é da MOL, né, e nós estamos com esse seminário aberto no Memorial da Resistência, nos dias 22, 23, 24, 25 e 26, no Salão Nobre do Memorial, Salão Joseph Boulier. Né? E nós vamos ter, em primeiro momento, a palestra de José Augusto, né? Que ele vai falar sobre a nossa academia e vai falar sobre a resistência e o cordel, né? Nesse período. Que é resistência também. A gente tem sido uma resistência. A academia tem sido uma resistência. O cordel, o repente, tem sido uma resistência nesses avanços, né? Avanços de mídia, de tecnologia, mas nós estamos lá resistindo, né? E aí... Dia 22 a gente começa... Sem querer atrapalhar, já pois não, atrapalhando. Dia 22, peço até licença. Dia 22, José Augusto. Que é cordelista. Também. Poeta. Advogado, cordelista. Pronto. José Augusto vai falar um pouco sobre a resistência do cordel. Isso, e nós vamos ter a escola parceira, Raimundo Fernandes, conosco. Uma representatividade dessa escola na parte do plenário, né? Assistindo. Mas está aberto ao público, né? Entrada franca. A partir de que horas? 8 horas da manhã. Local? Salão Nobre do Memorial Joseph Boulier. A abertura vai ser dia 22. Dia 22. Lá no Salão Nobre. Joseph Boulier. Às 8 horas. 8 horas da manhã. É. Para você que não sabe onde fica o salão, ele fica aqui na Praça da Resistência. Sim. Fica ali na Praça da Resistência. Você chegou ali, perguntou às pessoas ali, apontam. Pode subir aqui. Pronto. Suba aqui. É ali em cima. Isso mesmo. Né? Suba.
pode levar a sua escola, não está fechado não. Você pode ir, professor, diretor, você pode acompanhar e participar também, tá bom? Gente, a gente vai dar mais uma paradinha e a gente volta em 1 minuto. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. E hoje o nosso convidado é o presidente da Academia Moçanense de Literatura e Cordel, Glauter Alencar do Couto. Glauter é conhecido nosso há muitos anos, a gente vem de uma infância na cidade de Mossoró e Deus tem nos ajudado e chegamos até aqui, Glauter. Verdade. Ajuda de Deus, Deus teve pena da gente. Verdade. Muito bem. Glauter, me fale um pouquinho, porque a gente está falando, você que ligou sua TV agora, nós estamos aqui comentando sobre o seminário que a Academia Moçanense de Literatura e Cordel está promovendo. Esse seminário é um dos seminários inteligentes, chamado Seminário da Resistência. Isso, né? Isso. E, Glauter, me diga uma coisa, a gente já falou de José Augusto, que é na abertura. Primeiro dia. No primeiro dia, e no dia 20 e... eu acho que é no dia 23, não? 23. Que é dia, terça-feira. Na terça-feira, que é os veteranos de guerra. Isso. Como é que vai ser essa participação deles? Pronto. Nós vamos trazer uma representação do TG 07010, porque na época, em 27, o subtenente Carlos, o instrutor atual, vai explicar bem direitinho como foi essa participação desses veteranos, que eram os reservistas da época. Nós tivemos essa sorte de ter ainda esse pessoal que já tinha manuseado com arma. O TG começou com um clube de tiro, uma associação, e depois tornou-se, com a ajuda da municipalidade, tornou-se um tiro de guerra. Entendi. E ajuda também do Exército Brasileiro, que hoje os instrutores são do Exército Brasileiro. E quem arca com toda a responsabilidade é a Prefeitura. O TG vem proporcionando cidadania, vem proporcionando também essa harmonia de dar ao estudante como viver na sociedade há mais de 100 anos. E é muito importante. É um grande reconhecimento da parte de vocês da academia, reconhecer a participação do TG aqui de Mossoró, que eu conheço. Ricardo, interessante, eu atendo lá como psicólogo, né? E eu faço esse trabalho na medida do possível, né? Mas entendo que ainda só são 2 turmas, 100 homens. Se pudesse agregar mais, seria excelente. E Mossoró já tem uma dinâmica muito grande. Cidade cresceu muito, desde quando cheguei como menino. Aqui, vejo que a cidade desenvolveu bastante. Então muita gente boa, muito jovem, fica de fora, querendo ter a oportunidade de servir e fica de fora. Então os veteranos do tiro de guerra vai falar sobre 1927. Essa resistência em 1927. E a ajuda desses reservistas que aqui tiveram e que tinham habilidade com armas. Dificilmente você não encontra hoje uma conversa, eu fui ex-atirador, sou veterano, né? E assim sucessivamente. Muito bem. Pessoal, nós também temos aí uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães. Ninguém pode esquecer. Muito bem. Mamãe é algo profundamente importante. Você que tem sua mãezinha, cuide dela, rapaz. Trabalhe,
Ajude sua mãezinha. Dê trabalho a ela não. Mãe é um anjo que Deus colocou para cuidar da gente. Entendeu? Vocês alunos, nossos alunos do município, do estado, da universidade, seja lá de onde for. Você que está me ouvindo em casa agora, sentadinho aí, ó, mãe é uma bênção de Deus na sua vida. Cuide da sua mãe. Ajude ela. Bom, vamos ouvir esse belo poema, pouco atrasado, mas esse belo poema em homenagem às mães. Um garotinho perguntou à sua mãe: Mamãe, por que você está chorando? E ela respondeu: Ora, filho, porque sou mulher. Mas eu não entendo. A mãe se inclinou para ele, abraçou e disse: Meu amor, você jamais irá entender. Mais tarde, o menininho perguntou ao papai: Pai, por que a mamãe às vezes chora sem motivo? O homem respondeu: Todas as mulheres sempre choram sem nenhum motivo. Era tudo que o pai era capaz de responder. O garotinho cresceu e se tornou um homem. E de vez em quando fazia a mesma pergunta: Por que será que as mulheres choram sem ter motivo para isso? Certo dia, esse homem entrou em uma igreja e, diante do sacrário, ajoelhou-se e perguntou a Deus: Senhor, diga-me, por que as mulheres choram com tanta facilidade? E Deus lhe disse: Filho, quando eu criei a mulher, tinha de fazer algo muito especial. Fiz seus ombros suficientemente forte, capaz de suportar o peso do mundo inteiro. Porém, suficientemente suave para confortá-lo. Dei a ela uma imensa força interior, para que pudesse suportar as dores da maternidade e também o desprezo que muitas vezes provém dos seus próprios filhos e esposo. Dê-lhe a sensibilidade para amar os seus filhos em qualquer circunstância, mesmo quando esses filhos a tenham magoado muito. Essa sensibilidade lhe permite afugentar qualquer tristeza, choro ou sofrimento, compartilhar as ansiedades, dúvidas e medos. Porém, para que possa suportar tudo isso, meu filho, ela chora. Essas gotas de amor desvanecem no ar e salva a humanidade. Eu lhe dei as lágrimas e são exclusivamente suas para usá-las quando precisar. Ao derramá-las, a mulher verte em cada lágrima um pouquinho de amor. O homem respondeu com um profundo suspiro: Agora, eu compreendo o sentimento da minha mãe, da minha irmã e da minha esposa. Obrigado, meu Deus, por teres criado a mulher. A historinha nos ensina que não são poucas as mulheres que carregam nos ombros um peso que muitos homens juntos não seriam capazes. Mulheres que assumem a responsabilidade da educação dos filhos, trabalham fora, cuidam da casa, dão a vida, se preciso for, para defender os seus entes queridos. Esquece de si pela felicidade dos filhos. Deixam de viver para que vivam eles. Às vezes, recebe como pagamento insultos, palavrões, desafeto de esposos ou parceiros que bebem e agridem.
filhos que se envolvem com drogas e outras ações ilícitas. Você conhece alguma mulher que passa por isso? Tem coisas que só o coração de uma mulher é capaz de entender. Que este seja um momento de reflexão, como tem sido com a minha mãe, a minha esposa e com a minha filha. Bom, pessoal, ouviram? Lindo poema sobre as mães? Faça isso, para mais tarde você não lamentar quando Deus a convidá-la para o seu reino eterno, dando a ela o galardão de mãe. Então você está aqui na terra, ó, não é porque eu não tenho dinheiro, eu não posso dar um presente à minha mãe que passou o Dia das Mães agora. O presente é o seu comportamento, seu amor dado a ela, uma rosazinha que se arruma no jardim, entendeu? Ame sua mãe enquanto ela está aqui conosco. Ajude ela, seja bom para sua mãe, guarde ela, esteja ao lado dela, e ela velhinha, ajude ela ao médico. Deus vai lhe abençoar se você fizer isso, tá certo? Deus abençoe vocês que são generosos com suas mães. Muito bem, gente, nós aí estamos ainda aqui com o nosso presidente da Academia Emoções, Literatura e Cordel, Grauter, que está falando sobre o Seminário da Resistência, que terá início dia 22 e vai, se eu não estou enganado, até o dia 25 de maio. É verdade, né? 26. 26 de maio. Sexta-feira. Até sexta, 26 de maio. 26 de maio é a participação das academias. Isso. Muito bem, a gente fala já sobre isso. Então, começou dia 22 com José Augusto e termina 26 com a participação das academias. Walter, tem um escritor que já esteve conosco aqui, e eu vi lá na programação, Heriberto. É Heriberto Monteiro. Heriberto Monteiro, que é uma pessoa extraordinária. Eu vi na programação que ele vai falar sobre o cangaço, mas especificamente o que sobre o cangaço? Cangaço na coleção moçoroense. Na coleção moçoroense. Que no primeiro dia vai ter já a exposição dos livros, dos trabalhos em literatura voltado ao cangaço, à resistência, não é? Porque a coleção moçoroense é esse nosso patrimônio que nós temos, que foi de fato e de direito construído pelo professor Vantan Rosado, não é? A gente não pode esquecer, inclusive a própria MOL que você citou, né? Verdade. Que hoje nós temos o Dr. Helder Onildes, aqui vai um forte abraço, né? Que hoje é o presidente, há muito viabilizado. Sem querer, e que você não perca o raciocínio, sem querer incomodar, que é um grande presidente, apesar da pouca mobilidade que o tem, Verdade. Motivado pela idade. Verdade. Mas pense num cidadão que ocupou todos os cargos no município, no estado e da União. Verdade. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer assim, em casa, eu conheço de perto o irmão Helder. Helder, ele não é aplaudido em Mossoró, não. Ele é aplaudido em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. E lá na Califórnia, onde esteve fazendo o seu discurso, Helder foi aplaudido 5 minutos de pé por todos os americanos que estavam presentes naquele grande auditório. Pela sua honradez, sua vida justa, pela sua generosidade com as outras pessoas. Helder, meu irmão, forte abraço. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Sim, Walter, vamos continuar bem, dando sobre Heriberto. Pronto, Heriberto, que no primeiro dia vai ter exposição na abertura da coleção moçoroense, dos livros e dos acervos, cordéis. Heriberto vai falar sobre a coleção moçoroense no cangaço e em foco a resistência, focando a resistência em Mossoró. Nós temos diversos livros, né, sobre o cangaço. Tem vários autores. Geraldo Maia do Raimundo Nascimento Nonato. já escreveu muito. Sobre o cangaço, eu tenho muitos artigos que eu lancei no jornal O Moçoroense, no Tribuna do Norte, lancei aqui no Gazeta do Oeste, lancei nos jornais já extintos hoje, tem muita coisa que eu, na minha visão desse pobre servo do senhor e escrivão provinciano, na minha visão de escrivão provinciano, eu tenho muita coisa em relação ao cangaço. Eu fico feliz por Heriberto, você acredita? Certo. Me dá uma felicidade. Heriberto é totalmente dedicado
né? E saber que ele vai dar uma palestra dessa, um rapaz bom, educado e estudioso. Parabéns, Heriberto. Deus quiser te arrumar um tempinho, eu quero ver sua palestra sobre o cangaço. Mas acrescente mais um pouco, por favor. Então, é isso. Na quarta-feira e na terça nós teremos, como a gente falou anteriormente, a escola participante é o Eliseu Viana. Verdade. São a representatividade com uma eletiva da professora Lúcia, né, que estará. Na quarta-feira nós teremos essa palestra com Heriberto, que vai contar passo a passo essa estratégia da própria coleção moçoroense, que é hoje muito procurada, principalmente nessa parte do estudo do cangaço, né, da resistência, de 27, Raimundo Nonato, escritor, Raul Fernandes, que era filho do prefeito Rodolfo Fernandes, que no momento evidenciou o ataque, né? Enfim, nós temos vários autores que vão estar lá à prova para degustação, vamos dizer assim, da plateia que estiver presente, né? Das escolas ou o público-alvo, de uma forma gratuita, no Memorial da Resistência, no Salão Nobre Joseph Bollier, a partir das 8 horas da manhã. Muito bem, Walter, a gente está aqui com um videozinho que a gente vai mostrar ao nosso público. Quem está falando em poesia, Cordel? Sim, sim. Ronaldo da Cunha Lima. Um grande poeta. Vamos ouvir os causos com Ronaldo da Cunha Lima, grande poeta brasileiro. Ouçamos. Eu fui procurado por um amigo que criava porcos em casa. Ele tinha sua pocilga que incomodava muito a vizinhança. E o secretário de saúde resolveu prender os porcos, fechar, acabar a pocilga desse meu amigo e cliente. Ele me procurou para soltar os porcos. Então eu requeri um habeas corpus. Em seguida, eu fui procurado por um amigo. Eu fui procurado por um amigo que foi preso e autuado em flagrante porque estava fazendo uma serenata. Imaginou, Diário? Que insensibilidade, né, Lino? Ser preso porque foi enquadrado como perturbação do sossego público. Ele pagou a fiança, mas o delegado ficou com o violão, fez o inquérito e mandou para a justiça o inquérito e acompanhou o violão como instrumento do crime. Ele me procura para que eu libere o violão e eu fui ao cartório falar com o juiz, que era na época o doutor Arthur Moura. Logo depois era guindado ao Tribunal de Justiça, depois presidente da Justiça. E um homem de muita sensibilidade. E o juiz disse: olha, Ronaldo, o advogado é poeta, o réu é boêmio, o instrumento do crime é violão. Isso dá verso. Se você... Esse juiz era um poeta, né? Era um poeta. Esse juiz é notável. Ele hoje está residindo, ele se aposentou há poucos dias no tribunal, um desembargador, mas uma imensa alma, grande criatura. Eu tenho por ele uma grande admiração. E então eu compus essa petição do habeas pinho, que era para liberar o violão, e consegui, com o despacho do juiz, o doutor Arthur Moura, que foi que despachou, ele deferiu, concedendo a ordem perpétua. Acho que despachou em verso também, não? Despachou em verso. Não é poeta. Tudo custava resolver. Bom, a petição é a seguinte: o instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola. É simplesmente, doutor, um violão. Um violão, doutor, que na verdade não matou nem feriu um cidadão. Feriu sim a sensibilidade de quem ouviu vibrar na solidão. O violão é sempre uma ternura, instrumento de amor e de saudade. O crime a ele nunca se mistura e não existe entre ambos afinidade. O violão é próprio dos cantores, dos menestréis de alma enternecida que canta as mágoas que povoam a vida e sufocam as suas próprias dores. O violão é música e é canção. É sentimento, é vida, é alegria, é pureza, néctar que extasia, é a dor no espiritual do coração. Seu viver como o nosso é transitório, mas seu destino não, se perpetua. Ele nasceu para cantar na rua e não para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo pelo amor da noite, que se sente vazia em suas horas, para que volte a sentir o terno açoite de suas cordas leves e sonoras. Libera o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, o infeliz cantar as mágoas que lhe enchem o peito?
Será crime e afinal será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando na praça suas dores? É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos autos nós pedimos e pedimos também deferimento. A resposta do juiz. E o despacho do juiz, para que eu não carregue remorso no coração, determino que se entregue ao seu dono, o violão. Muito bem, gente. A gente acabou de assistir esse vídeo de Ronaldo da Cunha Lima, um dos grandes poetas, além de advogado, tinha diversas outras formações, também era poeta. E ele apresenta dois casos aí que eu achei interessante, que é o habeas corpus, Sim. Né? O habeas corpus e o da viola que foi preso, do violão que foi preso. Você em casa deve estar rindo extraordinariamente com o Ronaldo, porque o Ronaldo é uma figura, além de inteligentíssima, era uma figura engraçada. Em 97, Ricardo, se você me permite, eu tive em Campina Grande. E eu conheci Ronaldo Cunha Lima bem próximo. Tanto Ronaldo como o Dr. Cássio Cunha Lima. Foi prefeito nesse período de Campina Grande. Chegou a ser senador também. E interessante que eu tive lá e ele disse, o poeta de Mossoró chega com muita alegria. Ele fala que pode ser cantador ou até participar de uma cantoria. Ele é nosso poeta popular, mas de que tem muita sabedoria. Ronaldo era uma figura extraordinária. Eu tenho um vídeo dele antiguíssimo que a gente passou e você assistiu em casa, que é fantástico, fantástico as ideias poéticas de Ronaldo. Mas tem um dia especial que esse eu quero falar, né? Da programação de vocês, que é o Seminário da Resistência, que é o dia da participação das mulheres. Pronto, chegou, né? Elas. Aqui na programação nós temos Magali Holanda, Ana Carla, Cília Lima, Nessi Bezerra e Marileide. Eu acho que é Mariede. Mariede. Nos fala nesse dia em que as imortais da academia, juntamente com esses jovens senhores, os imortais também, da Academia Emoções, Literatura e Cordel, nos fala um pouco como vai ser esse dia da apresentação delas lá na academia. Pronto. Essa parte, a mulher vai contar, através da palestrante, em mesa redonda, Magali é quem vai puxar, Magali Holanda, que nós temos na nossa academia só 5 mulheres, né? E aí ela vai contar essa resistência de 27, a participação da mulher nessa resistência de 27 até os dias atuais. São os desafios, são os paradigmas, não é? De uma forma que só elas sabem contar, né? Se eu for contar, talvez conte diferente, né? Ou você for contar. Verdade. Mas Gigliano já conta de outra forma. Verdade. Né? E Magali irá contar através de uma mesa redonda, que é a poetisa que também está nos assistindo, esse momento, né? E que vai ser agregado também por outra escola. As escolas irão prestigiar e a você que está nos ouvindo também pode participar nesta quinta-feira. Não é? Muito bem. E a escola que vai estar presente é a Escola Felipe Camarão. Muito bem. Ela vai estar lá presente com a representatividade. Bom, pessoal, o tempo de TV é muito curto. Eu tinha muitas perguntas a fazer sobre resistência, sobre o Seminário da Resistência, porque é muito interessante. Cidade tem que valorizar isso. É verdade. Gente, precisamos valorizar, precisamos participar, sabe? Vai contar a história de Mossoró de um ângulo, de uma percepção que a gente precisa ver. É verdade. A grande verdade é essa. Então, Walter, eu queria primeiro aqui falar um pouco sobre a ABROL, que é a Academia Brasileira Rotária de Letras. Muito bom. Que eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu vou pedir só para que rapidamente eu diga aqui um pouco sobre a ABROL e a gente vai deixar com vocês o hino que foi lançado da Academia Brasileira Rotária de Letras aqui no Rio Grande do Norte. Ela está fundada com seu presidente Geraldo Maia do Nascimento. E essa semana o poeta, escritor Filemon Rodrigues Pimenta fez sua defesa. Há dias atrás eu fiz minha defesa na Academia Brasileira, fiz online, né, via Meet, fiz minha defesa também da academia. Vamos ouvir inicialmente só o hino dessa academia, tá bom? O poema e hino
da Academia Brasileira Rotária de Letras. Ouçamos o hino da Academia Rotária de Letras. Somos Academia Brasileira Rotária de Letras, quanta honraria. Somos dinâmicos, avanços e otimistas, fomentamos companheirismo e cidadania. Somos operários das letras, guardiões da paz e da memória, de grandes rotarianos que nos honraram com suas glórias e histórias. Somos motivadores do presente, semeadores do futuro que produz, seguindo a luz do estatuto que nos inspira e conduz. Somos a Pro Brasil, com respeito, fraternidade, cumplicidade e harmonia. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Depois de ouvirmos aí o hino da Academia Rotária de Letras, né, eu peço também que em seguida a gente possa aqui, para encerrar, ouvirmos suas considerações finais. Pronto. A gente agradece, Ricardo, a participação mais uma vez, dizer que neste dia 26 a gente termina o seminário com as academias contando, na visão das instituições culturais, a resistência, não é? E aí vai ter a participação do palestrante da MOL, Geraldo Maia, vai dar a sua contribuição. Nós teremos também na nossa Academia de Cordel o professor, poeta, contador de história Marcos Vinícius, né, que irá dar também a sua fala e a oportunidade, que ele gosta muito de mexer com a plateia e conversar, isso é muito importante. E nós agradecemos demais, e é você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que valorize a cultura popular, dê oportunidade ao cordel entrar no ensino da sua família, do seu filho, da sua filha, enfim, participe e valorize o que é nosso. O que é nosso deve ser valorizado, não deve ser esquecido. E essa é a função da Academia Moçorense de Literatura de Cordel, como é desse programa, não é? Verdade. Valorizar o que deve ser valorizado, o que é nosso, o que é nossa cultura. Desde já a gente agradece em nome da Academia de Cordel e em nome da valorização popular. A você que está em casa, nós queremos apenas lhe agradecer e lhe dizer: fique bem, cuide-se, trate de você mesmo, se ame, guarde dentro de si as coisas boas. As coisas mal, gente, a gente tem que lançar fora, porque só traz maldade. Recolha para dentro de si as coisas boas, ame profundamente, ajude a quem precisa, sem olhar a quem. E tenha no seu coração os 3 princípios básicos da vida. Que, primeiro, amar a si mesmo. Segundo, observar quem precisa. E terceiro, amar o seu próximo. Ame seu pai, sua mãe, quem está próximo e quem precisa. Que seja dias abençoados, que a gente possa viver um novo movimento social. A você que está no campo, na cidade, a você que está na zona rural, a você que está aqui pertinho da gente, a você que nos acompanha pela TV, pela internet, o nosso forte abraço, a nossa gratidão pela sua generosidade, de quando não abrir só a porta da sua casa, abrir a janela do seu computador e nos ouvir. Muito obrigado a vocês, um forte
Abraço.